Então, é com o receber Otávio Marquezine, presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, na nossa loja Paz Profunda, né? E ele vai falar sobre as dimensões do trabalho teosófico. Mas antes, nós vamos fazer aquela nossa meditação, nos preparando para a palestra de hoje. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave, profunda. Me acompanhem no mantra Escada de Ouro. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, mira constante no ideal de progresso e perfeição humana que a ciência secreta revela. Esta é a escada de ouro, por cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina ou teosofia. Podem abrir os olhos. Paz, paz, paz para todos os seres. E agora, com o Otávio. Boa tarde a todos, todas, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria enorme para mim poder voltar a Ribeirão Preto, uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer ainda nos anos 90. Depois de tantas décadas, eis que para essa cidade eu tenho a oportunidade de retornar. O pessoal que nos acompanha também online possa estar ouvindo bem. Então, também minha saudação a vocês, meus irmãos e irmãs, que nos acompanham pelo Zoom, talvez pelo YouTube. Então, eu tenho a alegria de poder voltar a essa cidade num momento em que estamos aí já na edição de 2024 da Feira Internacional do Livro, nesse espaço tão belo, onde funciona a loja Paz Profunda. 2016, eu estava vendo ali, foi fundada a loja, talvez a mais recente. Agora, nesse ano de 2024, 8 anos depois, uma nova loja da Sociedade Teosófica surge, loja Anne Besant, na cidade de Cuiabá. Mas 2016, então, talvez seja um marco do movimento teosófico no Brasil, quando recebemos, então, um novo ponto de luz, um ponto de luz e de serviço em benefício da humanidade. Essa é uma sociedade que foi fundada em 1875, no fim do século XIX, em Nova York, por uma russa muito conhecida nos meios ocultistas, chamada Helena Petrovna Blavatsky, que junto com um grupo de buscadores espirituais, dentre os quais nós encontramos um advogado, que foi também herói na Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, organizando essa fase política daquele país, um investigador das questões e dos fenômenos ocultistas, junto ao qual ela se aproximou e realizou a fundação de uma sociedade. Disse que essa russa viajou por muitas partes do mundo por um bom tempo da sua vida e, num determinado momento, recebeu uma missão de se voltar aos Estados Unidos e de encontrar este que acabou sendo um companheiro de vida para ela. Então, estou falando de Henry Steele Olcott, que se transformou no primeiro presidente desta sociedade. Eles se encontraram em meio a um momento em que as pessoas começavam a tentar perceber, um tanto atônitas, que talvez a vida vá além daquilo que alcançam os nossos sentidos. E quando, então, de algum modo, existiam investigações sobre a possibilidade de que algo perdure além daquilo que nós chamamos de expressão da vida existencial, neste plano, nesta dimensão da manifestação em si de tudo o que vive. Então, Blavatsky começa a participar de alguns encontros
E lá nesses encontros, ela tem a oportunidade de conhecer um investigador que trabalhava para um jornal e estava justamente tentando presenciar o que se dizia seriam fenômenos ocultistas para falar se eles tinham pertinência ou como aquilo de algum modo se dava. E as pessoas que participavam daquelas mesas, que talvez apresentavam contatos com mundos sutis, se surpreenderam de repente com a presença de uma pessoa, estou falando então de Helena Blavatsky, que talvez tivesse uma possibilidade de percepção mais clara ou profunda de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela se aproxima de Okut, e aproximando-se de Okut, começam a conversar sobre o que talvez possa indicar uma percepção e realização da verdade num ambiente de amizade, fazendo aqui uma licença ao nome da nossa loja Paz Profunda, uma amizade profunda. Realizar um encontro entre amigos é algo que talvez possa marcar uma diferenciação muito intensa na nossa caminhada. Quando falamos de amizade, estamos falando do quê? Um pensador grego muito famoso, chamado Aristóteles, nos diz que talvez a amizade seja uma das coisas que pode ser vivenciada na nossa experiência humana mais significativa ou transformativa. E, entre outras coisas, quando Aristóteles reflete sobre a amizade, ele diz que esse é um laço que nos une em igualdade. Não numa relação, talvez, em que um é maior, em que um, talvez, é menor, e um espaço no qual nós podemos, talvez, aprender juntos, trazendo e levando o melhor que nós temos em benefício daquele com o qual, de algum modo, temos a honra e a possibilidade de viver esse laço profundo da amizade. Quando nós falamos, aliás, sobre a palavra filosofia, nós estamos falando daqueles que se alocam numa condição de se transformarem em amigos da sabedoria. O filósofo antigo, na Grécia, quando de algum modo nós falamos sobre isso, ele não é um especulador sobre as coisas que possam implicar numa possível metafísica. Ele não é um especulador apenas e tão somente daquilo que possa significar a natureza humana, mas ele é, talvez, nas palavras de Sócrates, aquele que se coloca num ambiente de possibilidade de aprender dentro de um espaço que lhe habilita a tornar-se um amigo daquilo que talvez seja o desconhecido. Blavatsky e Okut criam um laço de amizade muito profundo. Nesse laço de amizade tem a possibilidade de investigar coisas talvez mais profundas, intensas ou essenciais acerca do que seja a vida, do que seja Deus, do que seja o ser humano e das razões pelas quais aqui nos encontramos. E nesse ambiente, num determinado momento, reunindo outras pessoas, intelectuais, eruditos, artistas, cientistas, religiosos, num dado momento pensam em fundar uma sociedade para investigar os aspectos ocultos da manifestação e aquilo que talvez possa ser a verdade, se é que nós podemos conceber algo como sendo a verdade. Eu não sei como vocês sentem a força desta palavra, verdade. Essa palavra ou esta ideia acerca da verdade percorre a condição humana no Oriente e no Ocidente e, entre outros momentos sublimes, lança uma espécie de tensão para a possibilidade de melhor aprender, conhecida entre os gregos quando nós percebemos as conversas entre também amigos, ou Heráclito e Parmênides. É famosa a frase de Heráclito que nos diz: não é possível tomar um banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando voltamos as águas são outras. E nós, de algum modo, a cada momento e a cada instante, estamos numa constante mudança transformativa. Pulamos de Heráclito quase com a licença que vocês eventualmente me permitam, para lembrar um pouco também do nosso artista popular, Raul Seixas, que diz que é essa metamorfose ambulante a todo momento, a todo tempo, a todo instante. Dizia então Raul, não sei, com uma perspectiva da verdade,
que ele prefere ser esta mudança do que ter uma velha ideia concebida como sendo, de algum modo, a verdade que não se transforma, ou que não se modifica, ou que não pode ser, talvez, repercebida. Então, Heráclito, pensando sobre a verdade, diz que ela é mudança, ela é transformação, ela é essa constante novo aparecimento daquilo que talvez possa nos indicar um algo além. E aí, então, nós temos a importância de Parmênides nessa reflexão, um amigo que, de outro lado, talvez nos diga, a verdade não é mutável, existe algo. Existe algo por trás de toda a mutabilidade que talvez possa ser a verdade. Então, nós vemos que existe uma ideia de que talvez possa existir uma verdade além do tempo. Talvez possa existir uma verdade além do espaço. Talvez possa existir uma verdade além dos nossos conceitos. E Parmênides está nos apresentando uma possibilidade a ser descoberta por cada um de nós que nos indique o que é a verdade. Então, quando Blavatsky e Olcott se encontram com outros, eles buscam estabelecer um ambiente de amizade para tentar investigar se a verdade existe e o que ela é. E nesse ambiente, eles talvez pensam, num dado momento, sobre como dar um nome a esta sociedade de amigos, que não estão aqui necessariamente para poder apresentar graus de percepção de um erudismo, de uma erudição que nos indique que sei mais ou sei menos, mas que juntos, com um não saber socrático, talvez possamos, nesse ambiente de amizade, ou talvez agora, dando um pulo de fraternidade, descobrirmos algo mais desta verdade que não é passível de ser tocada. Ela está além do toque, ela está além dos olhos, ela está além dos sentidos, ela está além, talvez, inclusive, da nossa capacidade racional de elaborar como humanos aquilo que possa ser, independente daquilo que se expressa. Vejam, o estar e ser. Estar na existência e ser independente de estar na existência, mas que perdura para além daquilo que nós temos como passível de percepção pelos nossos sentidos. Então, talvez a verdade tenha faces. Faces. Faces de uma manifestação de constante transformação e um lado oculto não passível de ser vislumbrado com os sentidos, mas que pode talvez ser alcançado por aquele que busca. Então, eles se reúnem e pensam, vamos dar um nome para esta sociedade? E surge uma ideia de chamá-la de teosófica, buscando, entre antigos buscadores espirituais, numa escola de mistérios que existiu no século II depois de Cristo, em Alexandria, e que congregava amigos ou buscadores desta verdade, que lá então se encontravam sob o nome de filaleteus. Os filaleteus, de novo a gente vê aí o pronome, o sufixo, o prefixo, me desculpem, filo. Então, os filaleteus são os amigos de Aletheia, e Aletheia é sabedoria ou verdade, porque de algum modo se diz que a alma humana, para os antigos gregos, quando vinha para este plano de manifestação, era mergulhada num rio do esquecimento, que era o rio Létis. Então, nós mergulhávamos nesse rio do esquecimento e, de repente, surgíamos de um outro lado da manifestação, no lado visível, esquecidos da nossa natureza, esquecidos do ponto de onde viemos, esquecidos daquilo que essencialmente nós somos. Aqueles que não esqueciam eram talvez dotados de uma verdade ou de uma sabedoria, e por isso surgiam aqui desse outro lado como os aletes, então os não esquecidos, ou talvez aqueles que se lembram ou mantém viva a lembrança de que há algo. Então, estes amigos de Aletheia, estes filaleteus, se reuniam numa escola de mistérios, no século II depois de Cristo, que se chamava uma escola teosófica eclética. Eles usaram este nome,
que no fim do século XIX também batiza essa sociedade e diz que surge como uma escola de mistérios moderna, sucessora de antigas escolas que existiram desde que a humanidade é a humanidade. Desde que a humanidade é a humanidade, desde que existe o ser humano, nós trazemos, enquanto humanos, uma certa inquietude. Isso nos faz humanos. Esta inquietude que nos leva a determinados momentos mais especiais, a darmos pausa nessa nossa sequencial experiência existencial para, numa inspiração, olhem que curiosas as analogias ou metáforas, nós inspiramos e expiramos. E há quem diga que entre um movimento de inspirar e um movimento de expirar, existe um vazio passível de nos conectar com aquela verdade, com esta verdade. E a palavra inspiração, que é a pausa daquilo que nós, de algum modo, sempre fizemos, sempre fizemos, sempre fizemos, sempre fizemos, e daí, de algum modo, talvez, por conta daquilo tudo que nós sempre fizemos, sempre recebemos, sempre recebemos, sempre recebemos, sempre recebemos os efeitos consecutários, inexoráveis e necessários, que os indianos, de algum modo, chamam de karma, a lei de causa e efeito. Nós lançamos uma energia no mundo e recebemos um efeito consecutário depois. Podemos ficar reclamando do mundo e das circunstâncias, das pessoas e dos governos, dos familiares e daqueles que nós temos como os nossos inimigos, até que talvez paramos e inspiramos, talvez num espaço, talvez, de que nessa pausa possamos encontrar a paz que está aqui agora, dentro e além de nós. Nesse momento em que no silêncio encontramos a paz, talvez toquemos algo daquilo que nos faz humanos. E esta inquietude que de algum modo nos indica a possibilidade de descobrirmos essencialmente o que somos, ou aquilo que nós somos. Isso nos faz humanos. E quando chegamos neste ponto daquilo que nos faz humanos, podemos, de algum modo, talvez, encontrar algo muito mais amplo e que nos indica que a verdade talvez possa se fazer presente, além de um dualismo desta dicotomia de Heráclito, de Parmênides, de ser e de talvez não ser. Com esses filaleteus, esses teosofistas antigos estavam tentando buscar o que é a verdade, num ambiente de fraternidade, naqueles tempos, dentro de uma escola de mistérios, que, embora estivesse no mundo, tinha suas portas abertas para aqueles que batiam do modo correto. Batiam do modo correto. Um livro famoso na literatura teosófica moderna, chamado Luz no Caminho, extremamente recomendável. Disse que ele é um livro gêmeo de um outro extremamente recomendável chamado A Voz do Silêncio. Uma continuidade, um complemento dos ensinamentos da Voz do Silêncio e produto de uma mesma fonte. Em um determinado momento de Luz no Caminho, falando dessas escolas de mistério antigas e, de algum modo, de como essas escolas de mistério podem apresentar-se hoje no mundo, a partir da fundação da Sociedade Teosófica, traz as palavras de um mestre de sabedoria dizendo o seguinte: ainda que uma pessoa bata por 1000 anos, ela não vai ser atendida, porque ela bate com a mente. Quando ela aprender a bater, e talvez seja com algo que está além daquilo que divide no humano, mas aquilo que abre, porque integra no humano, a porta se abre. Há uma máxima ocultista que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas o que significa aprontar-se para um encontro com os mistérios e o ingresso nessas escolas de sabedoria? Então, esta sociedade é fundada no fim do século XIX para ser, talvez, numa missão que se encarrega e de que tem a possibilidade de realizar Helena Petrovna Blavatsky, para levar ao mundo uma letra desta verdade e possibilitar uma repercepção
da possibilidade de realizarmos a essência que trazemos conosco, de algum modo aberto ao mundo, mas possibilitando aqueles que chegam a descobrir que existe um aprofundamento possível. Esses antigos analogistas, num dado momento, dizem o seguinte, de um modo sublime. Um grande instrutor, que naquela época era um professor naquela escola, aos olhos do mundo era um estivador, ele era conhecido como Ammônio Sacas. Então, Alexandria era um porto que ligava ali o Oriente e o Ocidente. E um dos seus estivadores na vida externa, na verdade, internamente, era um grande instrutor espiritual que recebeu pessoas como, dentre outros, o que talvez ganha maior conhecimento, especialmente nas linhas filosóficas místicas, é Plotino. Plotino. Então, um desses analogistas antigos diz o seguinte, que talvez nos seja algo passível de inspiração. O infinito não cabe no finito. Mas o finito, ele usa as seguintes palavras: um estado de êxtase pode se abrir para o infinito. E se ele o faz nesse momento de pausa, ele talvez possa ser completamente preenchido por algo que nós não temos como denominar, porque quando nós denominamos, nós estamos conceituando ou limitando algo que não cabe nas palavras. Os seres humanos são seres dados a possibilidade de tudo nomear. Isso vem da tradição islâmica. Para os muçulmanos, Deus, ou isso que é incompreensível, talvez possa se expressar atrás daquilo que nós temos como indicativo como sendo Allah. E Allah, por um imensurável amor a todos os seres, no momento em que dá a possibilidade de expressão no mundo manifestado, a nós que de algum modo somos humanos, nos dá a prerrogativa de nomearmos tudo que vemos no mundo. Então, de algum modo, no Gênese cristão, as faces de Deus pairavam sobre as águas do abismo, e nada havia. Tudo é desconhecido, mas num determinado momento, por sabedoria, por amor e por vontade divina, deu-se aquilo que nós indicamos como o comando de que a luz seja feita. Fiat lux, faça-se a luz. Então, uma vontade divina cria um universo manifestado. Em meio à manifestação, eis que surgem aqueles que têm a possibilidade de perceber e nominar todas as coisas. Então, as palavras, a palavração, a compreensão, a percepção de si, de outros, de tudo que há no mundo, e a possibilidade de perceber-se e, percebendo-se, perceber todos os outros, é algo que está na essência daquilo que é humano, estabelecido na nossa prerrogativa, dentre outras, de como co-criadores, nominarmos as coisas e, a partir da nominação, talvez criarmos uma segunda realidade. Krishnamurti, um grande pensador, nos diz que a palavra não é a coisa, porque nós, de algum modo, nos acostumamos tanto com as palavras e chamamos as coisas pelas palavras que esquecemos o que são as coisas em si. E quando talvez nós começamos a perceber nossos relacionamentos com todos os demais, nos acostumamos tanto a nominar e associar o outro com a ideia pré-concebida que esquecemos a luz que está dentro de todos os seres. E aí, então, nós temos afinidades e desafios, quereres e malquerenças, simpatias e antipatias. E quando começamos a lembrar das pessoas que nos trouxeram dores ou nos trouxeram alegrias, nós esquecemos daquilo que é a pessoa no aqui e agora e apenas a tratamos com aquilo que é uma lembrança secundária do que talvez possa ser a vida. Então, os antigos analogistas diziam que o infinito pode preencher o infinito. Numa das passagens dos evangelhos, existe aquela máxima de que o nosso cálice pode transbordar quando entramos em conexão com aquilo que está além da ideia
do que possa ser o divino. Então, esse transbordamento era, de algum modo, o que algumas tradições mencionam como um arrebatar, o que algumas tradições talvez possam indicar como êxtase divino, o que algumas tradições talvez possam indicar como satori, ou como samadhi, ou como graça divina. Como encontrar isso? Nós estamos num ambiente que pulsa cultura, que pulsa arte, que pulsa um instigar a uma compreensão, talvez por algumas linhas, daquilo que nós não conseguimos necessariamente perceber no esplendor. Mas, embora não percebamos no esplendor, expressamos através de rimas, expressamos através de beleza artística, ou expressamos, talvez, através daquilo que nós temos de uma conexão, que é doação a todos os outros. E, de algum modo, tentamos fazer esta reconexão, que talvez possa ser o yoga para o oriental, ou religare para aquilo que nós concebemos como uma palavra latina, de uma religiosidade. Quando a sociedade teosófica, então, é fundada para ser essa sucessora moderna, ela, de algum modo, olha para o mundo, ou seres, talvez, além dos seres que estão numa condição evolutiva atual humana, dizem, eu acho que eu comentei algo sobre isso ontem, talvez, que a humanidade se encontrava num momento crítico e importante, talvez dividida entre os materialistas céticos, e os fanáticos religiosos. Se a gente fizer um recorte muito rápido, talvez, de uma história da atual humanidade, a gente pode perceber a humanidade em tempos antigos conectada com o cosmos. E a nossa lógica era cósmica. Nos tempos antigos. Esses tempos antigos sofrem uma ruptura, porque a lógica cósmica precisa ter uma inteligência que a represente. E aí nós percebemos uma lógica medieval teológica. Então, existe uma perfeição e uma harmonia em todo o universo. Nós talvez alcancemos o universo visível e nos dissociamos do universo invisível, se é que ele existe. E aí, então, de algum modo, nós temos a ideia de um Deus que nos vela, nos guarda e nos protege, sob o manto do qual nós precisamos estar e permanecer para podermos sermos salvos. Então, nós temos uma lógica medieval teológica, e nós rompemos essa lógica medieval teológica, chegando na modernidade, no iluminismo, naquilo que talvez Kant, de algum modo, escreve como sendo o que é o esclarecimento, naquilo que talvez René Descartes diga, olhem só que curioso, nas suas meditações, como sendo a possibilidade de nós, como humanos, sermos protagonistas da compreensão, sustentação e emanação de tudo que nós vemos no universo. René Descartes, por exemplo, diz: eu posso duvidar de todas as coisas, eu posso duvidar, inclusive, da existência de Deus. Quem me garante que Deus existe? Ele está num momento de rompimento com aquela lógica medieval. Quem me garante que Deus existe ou não é antes, talvez, algo que está no mundo para me manter em engano? Alguém aqui viu Matrix? De algum modo, o Neo, que é um anagrama para one, tem a possibilidade de beber uma pílula azul ou uma pílula vermelha. Você quer azul ou a vermelha? E, de algum modo, ele diz que a humanidade preferiu, acho, se não me engano, aqui a vermelha, que é ficar em ilusão. Mas quando ele toma azul, ele talvez abre seus olhos e percebe que existe uma coisa que é uma maquinaria, uma certa estruturação, talvez do karma coletivo da humanidade, nos mantendo em Maia, ou num mundo de ilusão. Então, René Descartes diz: quem me disse que Deus existe? Eu posso duvidar de tudo, eu posso duvidar, inclusive, de que Deus existe, eu só não posso duvidar de uma coisa. Isso são as meditações de René Descartes. Do que eu não posso duvidar? Eu não posso duvidar de que eu tenho a capacidade de duvidar. Eu aqui agora, olha só, aqui agora, estou pensando sobre quem sou eu, aonde eu estou, o que é Deus. Não porque me disseram, não porque a igreja disse, não porque a família disse, mas o que é?
em si a verdade. E ele vai dizer, eu tenho a capacidade de duvidar. Então, René Descartes está pensando num momento histórico importante, e Kant está pensando num momento histórico importante. Kant escreve num jornal, num determinado momento, o que são as luzes, ou o que é o esclarecimento. E quando ele escreve sobre o que é o esclarecimento, depois ele vai fazer a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a metafísica dos costumes. Kant está tentando entender o que é o humano. E ele chega na ideia da razão humana. E ele chegou na ideia da razão humana, ele diz o seguinte, como humanos, nós temos limites. Temos limites. Nós não temos como compreender, na nossa capacidade intelectiva, racional, humana, o que é Deus. Eu posso acreditar em Deus, mas eu não posso compreender Deus enquanto ser humano. Ele vai além e diz, eu não tenho como compreender a alma humana. Como humano, eu não sei se a alma existe. Eu posso acreditar que a alma existe, ou eu posso não acreditar. Mas, racionalmente, eu não tenho como fundamentar a existência da alma. E, curiosamente, ele chega numa terceira perspectiva importante. Ele diz, eu não tenho como entender o que é liberdade. Eu posso falar sobre liberdade, mas, humanamente, eu não entendo o que é liberdade. Então, ele chega nesses limites daquilo que é humano. E o interessante é que esse ponto limite, na verdade, é uma convergência porque não tem limite. Mas a convergência porque não tem limite é aquilo que possibilita ao ser humano realizar um mistério que não cabe em palavras. Não cabe em palavras. E talvez um mistério do que seja Deus em si e não Deus criado a partir da nossa fantasia de projeção de necessidade de que algo exista velando fora de nós. Deus ex machina. Deus fora do universo. Então, um universo criado e uma entidade, ou algo que nós não sabemos, fora daquilo que tudo está numa unidade. E aí nós estamos, então, talvez rompendo algo importante nas ciências, depois de Galileu, que foi preso e iria ser morto, e não foi morto porque ele não sustentou. Mas Giordano Bruno foi morto como chama a Piazza, né? No centro de Roma. Nós temos a estátua em homenagem no local onde ele foi morto, na fogueira. Piazza Navona, Campo di Fiori. Nós temos ali a estátua de Giordano Bruno, uma homenagem à liberdade daquele que talvez ousou perceber algo além dos sentidos e da lógica ditada pela realidade teológica, indicando uma ideia de Deus além daquilo que nós concebemos. Como talvez Spinoza o fez e foi excomungado, não pôde ser aceito entre os judeus e nem os cristãos, porque Spinoza dizia que Deus é imanente e transcendente. Nós falamos de um Deus transcendente e não compreendemos o que ele é. Kant diz não é possível compreender racionalmente numa condição humana. Mas Spinoza dizia Deus está na natureza, e em todos os seres e em todas as coisas, e por isso ele é excomungado. Nós vemos Jacob Boehme tendo uma perspectiva da percepção direta de Deus diferente daquilo que talvez a gente consiga conceber de uma maneira, e vai ser então também afastado. Mas então Kant, René Descartes, naquilo que é o Ocidente, estão cortando com uma lógica, e na ciência nós vamos ver Nicolau Copérnico podendo ser admitido para falar num momento em que a humanidade talvez esteja preparada para ouvir, sem que ele tenha que ser excomungado ou morto na fogueira. E o que diz Copérnico? A Terra não é o centro do universo, mas ela é mais um corpo celeste orbitando em torno do Sol. A gente escuta isso como uma lógica, mas naquele tempo, se nós pudermos de algum modo tentar unir nossos corações em mente àquela realidade, isso significa Deus me abandonou. Como é que a Terra não é o centro de tudo? Então Deus existe. Isso depois a gente vai ver em Nietzsche, dizendo que Deus morreu. E ele está proclamando a ideia de que Deus morreu e, de algum modo, vai surgir um novo ser humano. E aí, então, nós vemos uma nova humanidade num novo momento, vaidosa,
da sua capacidade racional e talvez orgulhosa, perdendo algo que é essencial. Contato com o sagrado incompreensível. Nós, de algum modo, assumimos uma responsabilidade por nós mesmos com o desafio de tentarmos compreender o que é verdade e talvez na nossa arrogância nos perdemos de algo extremamente importante, que é o vazio inconceituável do mistério da sacralidade. Nós entramos numa idade de um esclarecimento contemporâneo, iluminista, e entramos nas guerras mundiais. Aqui ainda também com esse recorte histórico breve de pensadores ocidentais, a gente vai começar a ver surgirem críticos do esclarecimento humano, como Freud, que vai nos dizer, peraí, então existe um consciente humano, só que para lá do consciente, o ser humano está formado por um inconsciente, que na verdade determina muito mais das nossas escolhas do que racionalmente nós conseguimos elaborar. E essa crítica de Freud é sustentada, entre outros, por Schopenhauer, que vem antes do Nietzsche. Schopenhauer diz uma frase que nos é extremamente impactante. Schopenhauer diz o seguinte, ele diz que nós somos livres para fazer o que queremos, mas não somos livres para escolher o que queremos. Como assim? Eu não sou livre para escolher o que eu quero? A gente acha que é. Só que nossas escolhas estão pré-definidas e nós nem nos damos conta delas. Isso talvez tenha a ver com um inconsciente freudiano, que depois é trabalhado por Jung, que nos diz que tem um inconsciente de toda a humanidade construindo uma matrix, com uma ideia de Deus projetada, de uma felicidade e de uma salvação. Mas onde está a verdade? A gente está esquecendo disso. O que é a verdade? A verdade é a nossa capacidade de esclarecimento, ou a verdade está além da nossa ideia de verdade? E o outro grande crítico da humanidade, também talvez muito rotulado ou catalogado como o fizeram ou fazem, numa perspectiva de modo importante com René Descartes, é Karl Marx. Karl Marx, de algum modo, diz, a gente fala de uma lógica racional humana, mas, na verdade, o que determina tudo é uma lógica econômica. Então, a economia define tudo aquilo que se superestrutura, construindo estados, estruturas sociais, relações familiares e todas as outras coisas. E a gente diz que vive num mundo de racionalidade, mas nós somos reféns de alguma coisa. E nesse mundo efervescente surge uma sociedade que olha para o mundo e diz: o mundo está cada vez mais materialista. Nós temos uma parte da humanidade completamente materialista. A crença na ciência talvez seja mais efervescente do que a crença na religião medieval, cientificamente comprovado. E depois nós temos uma física quântica. Os físicos que estavam na universidade na área de exatas hoje se sentem desconfortáveis. Como é que eu posso estar na exata se a física é possibilidade? Mas a gente acredita na ciência. Se eu não tenho segurança da ciência, eu estou órfão como um homem medieval, a mulher medieval ficou órfã de Deus. E, e então nós temos as pessoas materialistas e as pessoas que precisam sustentar fanaticamente a ideia de Deus. E aí surge uma sociedade tentando dizer, será que tem espaço para a verdade chegar? Onde há um espaço para a verdade chegar? Como sucessora moderna daquelas escolas de mistério antigas. Talvez encontrar a verdade não seja uma coisa tão fácil ou simples. Um grande sábio antigo da Grécia foi Orfeu. A religião é a beleza das artes. E Orfeu disse que para chegar na verdade ele teve que ser coroado em 3 mundos. Ele teve que ser coroado nos infernos. Ele teve que ser coroado nos céus, para então ser coroado na terra. E se ele não desce aos infernos, ele não compreende o que é o céu.
E se ele não consegue integrar o que nós chamamos de luz e sombra, ele não consegue entender o que ele é. E se ele não entender que ele é Deus, expressar apenas na palavra que nós somos deuses, talvez não necessariamente nos faça deuses. Eu lembrei dessas rimas de Fernando Pessoa, que nos diz que os deuses são deuses porque não querem ser ou não sabem que são. Porque quando eles se percebem deuses, eles deuses, mas não o são. E isso é Vinícius que escreve, né? Com outras palavras, dizendo: o homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo, não diz. Fernando Pessoa está dizendo: os deuses são deuses porque não sabem que o são. Porque quando eles se percebem como deuses, eles deixam de ser porque eles já estão num ambiente de comparação com o outro. E quando você se compara com o outro, você saiu do paraíso e começou a perceber-se em meio a todas as outras coisas. Ou talvez, embora não tenha saído da unidade, está num ambiente de expressão daquilo que é, na condição humana, numa tentativa de vir a ser, mas nunca realizável. Como é essa coisa de realizar? E o que é a verdade? Como Orfeu foi coroado em todos os mundos? Tem um poeta místico indiano da tradição islâmica, me perdoem, me foge um pouco o nome agora conhecido, depois se alguém lembrar me ajuda, e ele numa dessas escritas fala sobre Deus, e ele falando sobre Deus diz: Deus está aqui, mas como eu posso sair no mundo dizendo que eu sou Deus? Isso não faz sentido. Por outro lado, se eu nego que sou Deus, também não faz sentido. Então, tem algo, talvez, a ser realizado, que num dado momento, no sufismo, Rumi talvez expresse naquilo que é um estado de êxtase a verdade compartilhada por amor com todos os seres. E Rumi escreve, em um dos seus escritos sublimes, o seguinte: Kabir é um indiano. Kabir é um indiano que diz que tem Deus e que é Deus, mas que ele não pode sair na rua proclamando que é Deus, porque talvez ele não tenha a possibilidade de expressar o esplendor ilimitável da divindade. Mas, por outro lado, se ele nega Deus, ele está sendo um maluco, um maluco. Kabir. E aí Rumi diz que, desde antes dos tempos, ele procura aquilo. Yogananda tem um dos seus livros pouco conhecidos, em que ele diz a eterna busca do ser humano. Desde antes dos tempos, ele procura aquilo. E, curiosamente, ele diz que desde antes do tempo, aquilo procura ele. Mas não se encontram, é um encontrar-se e perder-se. Um estar e não estar. Algo além do tempo e aquilo que está no tempo. E num dado momento ele diz: eis o mistério profundo da relação que há comigo e contigo. Entre tu e eu não há nem eu nem tu. Uma fusão que nos sacramentos são os ensinamentos de Jesus, o grande mestre, que nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não a verdade, talvez, da projeção de Deus, que são um pouco a verdade do Neo percebendo a Matrix no meio de uma bagunça, aquilo que é uma etapa que levou Orfeu a ser coroado nos infernos para poder ascender aos céus e lá, sendo coroado, voltar e viver como um Deus. Então, Jesus diz que nós conheceremos a verdade que nos libertará. E ele segue nas suas bem-aventuranças dizendo que naquele dia saberemos, talvez, naquilo que nos faz humanos. São Paulo nos diz que nós somos corpo, alma e espírito. A parte que está no tempo, aquilo que é eterno e a conexão que nos faz humanos, que de algum modo é expressado na tradição cristã, naquilo que nós temos como o Filho de Deus ou Deus vivo, Jesus, o Cristo. Isso é a essência humana divina. De algum modo se diz que Deus se expressa e faz no humano
personificado em Jesus aquilo que é a humanidade. E Jesus, de algum modo, simboliza nesta tradição religiosa o potencial humano que nos faz abertos para aquilo que é ilimitado ou divino. E nesta verdade, Jesus teria dito que naquele dia saberemos que ele, ou esse ponto que não é nada, mas que é a possibilidade de tudo, que eu estou no Pai, ou ilimitado, que o Pai está em mim, ou naquilo que é o ponto vazio. Não tem um quadro, né? Mas se a gente imagina o infinito, como esses círculos, não? Então, esse ponto, o Pai está em mim. Então, eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Deus em vós, ou Cristo em vós, esperança de glória. Aquilo está aqui. E entre isso que está aqui e aquilo que nós não sabemos, tem um ponto vazio que conecta tudo numa unidade. O Orfeu foi coroado na terra quando descobriu aquilo que é, e ao mesmo tempo se percebe limitado. E se percebendo limitado, percebe que tem que ascender em consciência aquilo para realizar a essência divina e voltar como um Deus manifestado. Um Plotino, de quem nós falamos brevemente, disse que ascendeu numa experiência de nirvana, de satori, de samadhi, de êxtase, a um éter fulgurante, daquela tradição pitagórica. E ele ascende e volta. Os seus biógrafos dizem que Plotino não escreveu nada, mas ele tem as Eneadas, os tratados, né? E aí os seus biógrafos escrevem. Porfírio é um que acompanha Plotino como um mestre e escreve sobre os ensinamentos que ele partilhava entre os amigos. E ele diz que Plotino acende aquilo e tem a experiência da alma humana chegando naquilo. Então, o Cristo chegando no Pai, com outras palavras. E então, a alma humana chegando na fonte que nada é e que permite que tudo se expresse. E ele usa a metáfora dizendo que ele chega naquele sol espiritual. E, de repente, Plotino, depois de tocar o sol espiritual, se percebe no tempo e no espaço. E, se percebendo no tempo e no espaço, olha para si mesmo e vê todas as suas limitações ou as limitações da alma humana. Diz assim, como pode? Como é possível, havendo aquela excelsa beleza, o sumo bono, o bem em si, o bom, o uno sem segundo, eu aqui me encontrar limitado, imperfeito, com fealdades. E ele chega numa conclusão de que nós aqui nos encontramos para podermos lapidar todos os pontos destas fealdades limitadas, transformando aquilo na peça de magnificência que expresse a plenitude. Mas ele chega numa segunda conclusão, nos fazendo uma pergunta que eu reproduzo para vocês. Onde está o sol? E talvez a pergunta possa ser, onde está Deus? Onde está Deus? Ou, onde está o sol? Uma vez perguntaram para uma das presidentes, ao longo do tempo da Sociedade Teosófica, Radha Burnier, se Deus existe. E se Deus existe, onde ele está? Onde está Deus? Ela ficou quietinha, refletiu um pouco, acho que ela não tinha barba para mim, assim, mas ela reflete um pouco e de repente responde assim, onde ele não está? Onde ele não está? E ela usa a seguinte metáfora, ela usa a água, Plotino usa o fogo ou o sol. Eu vou com Radha e depois a gente volta com o Plotino. A Radha diz, nós somos como peixinhos no universo da vida, que é o oceano que está nas águas cósmicas que estão lá e aqui. E nós, como peixinhos, completamente tomados por isso que é o amor universal, estamos aqui nos perguntando se a água existe. E onde ela está? Sem conseguir perceber que a água está dentro de todos nós e ao redor de todos nós, nos unindo numa realidade além dos nossos sentidos.
refletindo, refletindo sobre o Sol e se perguntando onde o Sol está, chega na seguinte conclusão: sem dualidade, o Sol está no núcleo e em todos os raios que emanam da mesma fonte. Os raios são o Sol em essência, expressados no tempo, aquilo que está além de qualquer limite. Tu és aquilo. Os indianos, todo mundo falam sobre Om Tat Sat. Deus, ou Cristo em nós, uma esperança de glória ou de libertação, porque está aqui. E é o que nós somos. Embora nós, na nossa consciência limitada, talvez tenhamos saído daqui e criado uma segunda realidade, e nisso estamos tentando chegar naquilo. Só que o que em nós está tentando chegar naquilo? O que é do tempo. E por isso, Os no Caminho diz, ainda que um ser humano bata por 1000 anos, ele não vai ser ouvido ou atendido, porque ele bate com a mente, ele bate com o ser do tempo, querendo receber alguma coisa que está além do tempo, embora chegue no tempo. Por isso, talvez nós tenhamos que descobrir que essa natureza divina em nós não quer nada. E já é. Sem nunca ter deixado de ser. Mas se num determinado momento de inspiração e pausa, conseguimos conectar este ser do tempo com aquilo que está dentro de nós, talvez que bata não seja a nossa personalidade, mas o ponto de conexão que realmente aspira pela libertação, porque é pleno de amor e porque, na sua plenitude, está se preparando para irradiar um amor em benefício de todos os seres. Quando isto pede, aquilo aparece e faz transbordar ou transcender no amor imorredor. Isso é Paulo Saulo no caminho de Damasco, que nada querendo, de repente encontra aquilo que interiormente diz: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A gente encontra essa passagem em outro momento dos evangelhos, em que o mestre Nazareno, teria dito que encontrar-se a perder-se, isso também vem na tradição Zen. Isso vem na tradição Zen. Me permitam um outro parênteses da tradição Zen. Tinha um ano novo em que eu estava com amigos, e cada um dos amigos, num determinado momento de partilha, a gente tinha um livro de koans. Koans são frases curtinhas da tradição Zen budista que rompem com a lógica racional para tentar nos fazer abrir para isso que está além da mente, que divisa as coisas. Então, a gente pega coisas que são paradoxos, né? Então, a gente diz assim, todas as coisas voltam para o um. E quando todas as coisas voltam para um, o um volta para onde? E isso, às vezes, dentro desse Quran, também se expressa assim: qual é a verdade disso? Então, isso é trazer para uma realidade. E cada um pegava um, pegava um, pegava um. Teve uma amiga, a gente combinou, cada um pega um e vai levar para uma meditação ao longo do ano. Essa lógica além da lógica racional. E uma amiga foi lá e pegou e disse: não, eu quero outra. Ela leu aquilo, se surpreendeu, disse: eu quero outra. Eu quero outra. Não, não pode, a gente combinou que é uma só. Não, eu quero outra. Por quê? Porque eu não me encontro nisso. Daí, então tá bom, pega outra. Ela pegou outra e chegou naquele koan e deu uma risada, assim. Porque o segundo koan que ela pegou era encontrar-se a perder-se. Ela disse: eu não me encontro nisso. E aí ela pega o segundo e diz: encontrar-se a perder-se. E o Mestre Jesus teria dito que encontrar-se a perder-se. Ou, na verdade, morrer é nascer. E ele diz: encontrar-se a perder-se. Quem se perder por amor a mim, encontrar-se-á. O que tem por trás dessas metáforas trazidas em paradoxos para as multidões que escutam e não compreendem?
porque nós ainda não nos preparamos para poder receber as coisas como os discípulos que recebiam em transmissão direta. Então a gente vai tentando entender aquilo e começa a descobrir que encontrar-se é perder-se ou morrer é nascer. Morrer para as nossas ideias, para os nossos conceitos, para os nossos quereres, talvez seja a possibilidade de nascer, porque São Francisco nos disse a vida eterna. E São Francisco, na sua oração, eu perco as palavras, mas ele vai dizer, possa eu antes amar do que ser amado, possa eu antes perdoar do que ser perdoado, possa eu antes compreender do que ser compreendido, porque talvez seja amando de verdade, não querendo ser amado, perdoando o que é naturalmente, não querendo ser perdoado, e compreendendo e não querendo ser compreendido, independente do mundo não nos compreender, não nos amar, não nos perdoar, nós morremos por uma necessidade de existência pessoal e talvez nascemos por uma coisa que é ilimitada e que, curiosamente, talvez possa ser experimentada quando a gente se coloca verdadeiramente para poder experimentar. E talvez começar um treinamento de purificação que possibilite que esta fulgência de um sol espiritual se irradie de modo inefável através de cada um de nós. Quando essa sociedade foi fundada para nos oportunizar, talvez um encontro com a verdade. Ela nasce sob o signo da fraternidade universal, nos dizendo talvez que nós formamos uma grande família. Nós somos irmãos e irmãs, construindo um todo maior no qual nós estamos inseridos. Na Cabala é Adão Kadmon. Nós temos um humano primordial, arquetípico, e esse humano arquetípico, na verdade, se traduz e se expressa através de cada um de nós que somos fagulhas do mesmo ponto que está em construção, pulsando e acordando como células despertas, que retornam à origem e se percebem como aquilo vivente num momento de expressão no tempo e no espaço. Então, nós somos irmãos e irmãs aprendendo a essência daquilo que é e descobrindo que aquilo que é se expressa através de cada um de nós. Deus se expressa através de nós, mais do que um conceito. Então, isso é a imanência da divindade através de cada um de nós. Nos nossos erros, na nossa limitação, na nossa torpeza. Algumas pessoas dizem, como nós podemos falar de fraternidade se nós olhamos para o mundo e só vemos iniquidade? Talvez nós estejamos aprendendo com os nossos próprios erros. E talvez aprendendo com os nossos próprios erros, cada vez mais assumamos a responsabilidade por tudo aquilo que nós temos a capacidade de perceber. Quando nós percebemos que percebemos, nós entendemos que existe uma responsabilidade inalienável para cada um de nós. Na transformação do mundo, a partir talvez da única transformação possível, que é a transformação de nós mesmos, ou a regeneração do mundo. Então, a sociedade surge, no fim do século XIX, tentando trazer algo sobre a verdade, não a verdade conceituada como absoluta, nem a verdade sentida como relativa, mas a verdade que talvez esteja além das palavras, que está lá e aqui ao mesmo tempo sem dualidade, o eterno no tempo, e o tempo que se abre para a possibilidade da eternidade. Eis o mistério dos mistérios. Então, aquilo és tu, tu és aquilo, nesse momento de conexão. Tem um sábio oriental que as pessoas não sabiam se era sábio ou se era louco. Quem ajuda a lembrar o nome dele, Sufi, é o Nasruddin. Alguém já ouviu sobre o Nasruddin? Tem vários dos seus ensinamentos traduzidos em português. As pessoas não sabem se ele é um sábio ou se ele é um louco, porque ele tinha uma tônica e uma forma de ensinar também que rompe a lógica e nos faz ficar pensativos. De novo, mexendo aqui na barba, tentando compreender o que ele disse. E uma das suas máximas toca nessa questão de que aquilo está aqui e aquilo está lá.
Os mundos, na verdade, formam a realidade. Então, orientalmente, existe a ideia da outra margem. Nós estamos na margem do samsara, do sofrimento, da dor, da expiação, do erro, da ignorância, da ilusão. Mas existe um outro lado da vida. É o lado do reino dos céus, da verdade, da pureza, da sabedoria, da santidade, do nirvana, da atemporalidade. E Nasruddin representava isso, que é o sábio que realizou a verdade. E nós estamos aqui como ignorantes tentando compreender o caminho que leva a essa transição para o reino dos céus, ou para o nirvana. E aí então tem uma pessoa caminhando e de repente olha para o outro lado do rio e vê Nasruddin, puxa, minha salvação. Ei, Nasruddin! Nasruddin olha, sim! E ele diz, como quem pede, como é que eu faço para chegar do outro lado da margem? E o Nasruddin olha para ele e diz, não te preocupa, tu já está do outro lado. Nasruddin. Ele disse que a gente já está. Talvez o Nirvana esteja aqui. Talvez o reino dos céus esteja aqui. E a gente procura fora, intelectualmente, uma coisa que alguns sábios dizem que a realização espiritual não diz respeito a chegar em algum lugar, e nem ao tempo, mas diz respeito a conseguir se estabelecer aquilo que já é, que está aqui agora. A gente fala de passado, de futuro, e a gente tenta se estabelecer no presente. A palavra em português parece que nos diz aquilo que é a essência do humano. O humano é o presente para a realização do eterno. Quando nós conseguimos chegar naquilo que nos faz humanos, que é o zerar dos nossos conceitos, ou das nossas verdades, das nossas expectativas, ir além do medo e dos sonhos, no aqui e agora. O presente é apenas uma oportunidade presente para alcançarmos que está além do tempo a eternidade. O tornar-se humano é o potencial para alcançar. A gente pode chamar de divino, de sagrado, de amor, de vida. Não importa a palavra. Talvez a gente possa chamar de verdade. Uma verdade libertadora, passível de ser alcançada por todos os seres humanos. A sociedade teosófica chega para proclamar a verdade, talvez da natureza divina no humano, e para nos trazer a responsabilidade que cabe indelegavelmente a cada um de nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós. Só nós podemos fazer, quando verdadeiramente aprendemos e nos empenhamos na realização daquilo que talvez seja a única razão pela qual nós nos encontramos nesse plano de existência. Descobrir e realizar a verdade da essência eterna, além do nome que está em nós, em todos os seres. E então ela surge proclamando a fraternidade e nos dizendo que vivendo esta fraternidade, mesmo em meio à iniquidade, nós temos a possibilidade de aprender mais e realizar e viver. E realizando e vivendo, descobrir e alcançar uma libertação. O yoga, para Patanjali, ele não tem por objetivo samadhi. Samadhi é uma técnica, tocar naquilo. Mas o objetivo é uma libertação da alma humana. É a realização dessa libertação que está lá no último livro do compêndio dos seus aforismos, né? Kaivalya, a libertação. Como é isso? Então a gente descobre a verdade que liberta e a gente trabalha pela libertação. E aí a sociedade surge com 3 objetivos, talvez nos indicando possíveis dimensões de um trabalho. Mas há quem diga que por trás dos seus objetivos ela tem um propósito maior. Então, os seus objetivos são talvez conhecidos de todos nós. Como a palavra teosofia talvez possa ser conhecida, mas ela é muito mais do que
A ideia de uma sabedoria divina, ela é esta essência de uma verdade que pulsa, que pode ser encontrada a cada momento e a cada instante das nossas experiências existenciais. Essa sabedoria divina no humano que nos, de algum modo, possibilita expressar e viver uma vida espiritual de plenitude. Então, ela diz, formar um núcleo da fraternidade universal. Nós todos somos irmãos e irmãs. Nós podemos, eventualmente, formar um núcleo para, nesse espaço de amizade, descobrir mais sobre a natureza humana, divina e cósmica. Os mestres de sabedoria que inspiraram esse movimento dizem que, se nós estudamos esses temas metafísicos sozinhos, a gente alcança um pouco. Se nós estudamos com os nossos parentes ou aquelas pessoas que nós temos afinidade, nós alcançamos um pouco mais. Mas quando verdadeiramente nós nos desarmamos de preconceitos e abrimos a possibilidade de estudar com quem seja, porque nossa família é uma humanidade, venha quem vier, seja o que traz problemas, seja o que traz alegrias. Eu aprendo com todos os seres e comungo com todos os seres, me alimento com todas as pessoas, confraternizo com todos os seres. Nesse momento, a gente tem algo que abre um potencial de completa ilimitação. Então, essa é a primeira proposta da Sociedade Teosófica como objetivo. Depois ela diz, realiza um trabalho através de um estudo comparativo do Oriente e do Ocidente, das religiões, das filosofias, das ciências, e descobre que existe uma verdade por trás de todas as tradições culturais, descobrindo que a teosofia por trás das práticas ritualísticas, por trás das palavras, e percebe os pontos de encontro. Swami Vivekananda disse que gostava das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, gostava do Bhagavad Gita e gostava de tentar entender onde eram os pontos de conexão, assim como Gandhi, que disse que conheceu a Annie Besant, que conheceu a Sociedade Teosófica, e então voltou a ler a Bhagavad Gita e disse: o que tem aqui por trás da cultura e das tradições que são repetidas apenas no âmbito de repetição externa, né? Que beleza existe isso aqui. Então, estuda a verdade comparando as diversas tradições. E depois nos convida a dizer que nós podemos descobrir mais sobre os poderes que estão latentes no ser humano, que são as virtudes divinas e as leis ocultas na natureza. Esses são os objetivos declarados. Diz que por trás dos objetivos, desde quando foi fundada, ela tem um propósito. Um propósito. E esse propósito é o propósito de servir a humanidade, nos lembrando daquilo que somos e nos incentivando ou encorajando a realizar a essência daquilo que somos, despertando para a vida e nascendo espiritualmente. Blavatsky, quando fala disso, é um pequeno trecho, abertamente, é um pequeno trecho para a abertura de uma convenção de teosofistas. E ela usa mais ou menos as seguintes palavras: o propósito pelo qual esta sociedade foi fundada é ajudar a humanidade a perceber que nós temos uma natureza animal e uma essência divina, e que nós, e apenas cada um de nós, podemos nos encorajar e trabalhar pela superação das nossas limitações e pelo alcance da plena realização da natureza divina. Depois de um tempo, Radha Burnier, que eu já mencionei, escreve sobre aquilo que fez ela dedicar toda a sua vida no que ela chama regeneração humana. Regenerar é dar nascimento a si mesmo, nascimento espiritual. E mais recentemente, nós temos a missão da Sociedade Teosófica, traduzindo em palavras modernas o propósito e talvez nos indicando as dimensões do nosso trabalho. Finalizo compartilhando com vocês o texto da missão e as possíveis dimensões de um trabalho teosófico. O texto começa com o seguinte verbo: a gente chega na Sociedade Teosófica e se percebe numa sociedade de estudos, e às vezes a gente imagina que se limita a estar aqui estudando semanalmente, mensalmente, sem conseguir perceber que talvez a gente está trabalhando, e a gente está realizando um serviço espiritual, e talvez também um serviço espiritual que se manifesta empiricamente na nossa experiência de existência, reconstruindo nossa percepção e nos possibilitando uma transformação do egoísmo ao altruísmo.
da ignorância à sabedoria, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Então, as palavras começam da missão com o verbo servir. A missão da sociedade teosófica é servir a humanidade. Vejam depois o outro verbo, cultivando, e não impondo, cultivando. Cultivando duas coisas: uma compreensão e uma realização da sabedoria atemporal, cultivar uma compreensão desta sabedoria e instigar uma realização da sabedoria atemporal, da teosofia, cultivando uma compreensão e uma realização da transformação espiritual, da autotransformação espiritual. Ou seja, nós temos uma responsabilidade que pode ser adiada, 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 adiada. Os budistas dizem que é agora. Esse é um momento que tudo no universo convergiu para nós nos enveredarmos efetivamente numa transformação espiritual. E uma compreensão e uma realização da unidade de toda a vida. Talvez isso possa ser traduzido em dimensões que nos indiquem que existe um estudo que talvez possa nos fazer perceber esta vida interna, que existe uma meditação através dessa transformação, porque nós nos inspiramos no que é eterno, talvez, e essa meditação nos indica uma vida espiritual, e existe um serviço que se expressa em benefício de todos os seres quando nós compreendemos a unidade da vida. Um serviço altruísta, um serviço generoso, um serviço livre, um serviço amoroso. E o amor que sempre vence. Disse que, mesmo nessa iniquidade que nós percebemos aparentemente, nós somos filhos do amor. E como filhos do amor, alimentados por ele, não nos cabe outra coisa, senão apenas passar o amor que redime e liberta todos os seres, através da nossa experiência de existência, cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada momento. Blavatsky, na chave para a teosofia, diz que a teosofia é a quinta essência do dever. E que o dever é a expressão do amor divino em benefício de todos os seres. Isso talvez sejam palavras que, na boca ou nos escritos de Vivekananda, surgem da seguinte maneira: não há outra razão para viver senão servir Deus. E não há outra forma melhor de servir Deus senão servindo todos os seres. Porque Deus está em todos os seres, e cada vez que tu serves a qualquer um deles, na verdade, é a Deus que tu estás servindo. Nós temos uma possibilidade de olhar para dentro de nós, perceber a vida interna e descobrir que nós temos um trabalho, como o Plotino descobriu que tem. Isso talvez seja uma dimensão do trabalho teosófico. Para cada um que talvez escuta a voz do silêncio, tem um vislumbre da eternidade e se percebe no tempo, naturalmente, talvez num determinado momento, ecloda a percepção de que tem um trabalho interno a ser feito, de purificação. Os maçons costumam indicar de lapidação da pedra bruta, né, para poder construir este templo de Salomão a partir da pedra perfeita. Existe uma vida espiritual que pode ser de algum modo vivida, e a gente pode tentar compreender, talvez no nosso tempo, a grande revolução trazida pela sociedade teosófica, que na verdade é a essência dos ensinamentos espirituais esotéricos, é de que ninguém vive para si. Veja que a gente começa a descobrir algo sobre espiritualidade, e talvez no meio dos nossos erros enquanto humanidade, tentamos materializar aquilo que é do espírito. Nós, então, talvez queremos ter conquistas espirituais para nos diferenciarmos de todos os demais e sermos reconhecidos. Vocês já ouviram falar sobre as leis da abundância e da felicidade, o segredo da felicidade?
Talvez tenha sido até banal hoje falar de que gentileza gera gentileza. Então, seja gentil se queres que o mundo te sorria com gentileza. Gentileza gera gentileza. E prisão, quando o nosso objetivo é receber a gentileza que o mundo retribui quando nós somos gentis. Mas se nós somos gentis sem nos preocupar com que o mundo nos traga sorrisos, mas por amor à essência da gentileza, sem esperar nada em recompensa, talvez a gente descubra que essa é uma das portas para a eternidade e de uma libertação. Não porque nós queremos, mas porque agora mesmo nós, de algum modo, vivenciamos e buscamos vivenciar isso da melhor forma. Então, quando a gente tem vislumbres da vida espiritual, o que é uma outra dimensão do trabalho teosófico, talvez a gente comece a descobrir a unidade da vida. Quando nós descobrimos a unidade da vida, de algum modo a gente aprende que existe um sentido ilimitado e algo que não nasce nem morre e que pode ser sacralizado em cada momento. E aí a gente está começando a fazer a razão maior que leva santos e sábios presentes em meio a essa nossa humanidade a estarem aprisionados em meio a nós, embora sejam essencialmente livres, mas aprisionados nos laços do amor libertador, para que nós percebemos esta verdade que liberta e nos transformemos essencialmente nela. Talvez a grande tônica seja não materializar o que é espiritual, porque nós ouvimos que existe uma espiritualidade, mas começar hoje a espiritualizar tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo material. Porque este mundo, aos nossos olhos material, na verdade, é a expressão de Deus a ser regenerada, que só pode ser regenerada quando nós nos encontramos nisso, não querendo nada para nós mesmos, colocamos esse potencial divino em todas as coisas que fazemos, em cada inspiração que damos, em cada pensamento, palavra ou ato das nossas vidas. Disse que, se nós, um pouquinho que seja, e isso é uma experiência interna, começarmos a nos abrir para isso, os indianos e budistas chamam Dharma. Dharma vai se implementar cada vez mais. E aconteça o que acontecer externamente, nós não somos retirados deste caminho que é pura generosidade e doação, em benefício de todas as pessoas e de todos os seres. De novo, lembrando um pouco do cristianismo. Pessoas estavam tentando tomar uma água e não conseguiam tirar a água do poço. Teve um momento que dizem: o que vocês estão procurando externamente? Quem beber da água que eu tenho, que está lá dentro de nós mesmos. Se nós bebemos um pouco desta água, que é o Dharma, a Amrita, a ambrosia, o néctar da vida, de algum modo nós percebemos a natureza divina e encontramos, na verdade, um sentido não externo ou interno, mas a unidade da vida e de todos os seres. Krishnamurti, num dado momento, que passa por essa sociedade, ele escreve um poema chamado A Canção da Vida. Ele diz que num dado momento esse arrebatamento chega, como os antigos analogistas sentiram isso. E ele diz assim: eu sou a água que está correndo, eu sou a folha que farfalha, eu sou o vento que passa por entre as folhas, eu sou todos os seres. E todos os seres são aquilo que eu, de algum modo, posso expressar. Ele fala de uma transformação profunda. Aos olhos do mundo, o mundo é o mesmo, mas aos olhos daquele que desperta e que percebe Deus em todos os seres, esta mudança, que é essencialmente através do altruísmo, produz a vivência
de Deus na nossa experiência. A sociedade teosófica é um convite, uma possibilidade de compreensão desta verdade. E talvez, na medida da nossa busca de realização, nós aprendemos, mas talvez aprendendo, nós somos chamados a possibilitar um aprendizado mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, ao qual podemos ingressar. As escolas de mistério talvez não eram conhecidas do mundo. De repente as pessoas conheciam e entravam. Só que elas, quando entravam, na verdade, estavam no vestíbulo. Depois que elas estavam no vestíbulo e conseguiam passar, elas talvez descobriam que tinham outras portas, e outras portas, e outras portas. E nós somos chamados a aprender. E quando nós aceitamos um convite de aprendizado, de autoconhecimento transformador, nós começamos a descobrir que existe um trabalho limitado a ser realizado e que nós podemos realizar, eventualmente fazendo isso juntos. Esse é um espaço sagrado, como toda vida manifestada é sagrada, mas esse é um espaço sagrado em que a gente fala das coisas sagradas e busca lembrar delas. Quando nós lembramos e saímos do sono, nós temos uma possibilidade de irradiar a energia que juntos criamos e movimentamos para que essa energia se irradie e alimente todos os seres. Os hinduístas têm um pequeno canto para a gente fechar, quando a gente toca nesse sagrado juntos e busca levar esse alimento em benefício de todos os seres. Em sânscrito, são 4 frases que dizem assim: Loka Sukhino Bhavantu. São 3 palavras, né? Que todos os seres, e agora em português 4, em todos os momentos, sejam felizes para sempre. As 4 palavras em sânscrito eu tinha pulado uma, são Loka Samasta, Sukhino Bhavantu. Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes para sempre. Podemos fechar os nossos olhos por um instante, procurarmos estabelecer um momento presente, no aqui e no agora, num estado de comunhão, de alegria, de gratidão. Que as energias que juntos movimentamos possam ser irradiadas em todas as direções e em todos os tempos, irradiando bem-aventurança, saúde, harmonia e paz. A todos vocês.